Imagine ler a Bíblia e entender quase tudo. Estudar a Bíblia pode parecer algo complicado, mas não é. Mostraremos a você que é possível realizar uma jornada incrível do Gênesis ao Apocalipse. Na Escola Bíblica Central, estudaremos a Bíblia toda através da abordagem cronológica. Venha ler e estudar a Bíblia com a gente. Juntos, investigaremos a cultura judaica e desvendaremos mistérios teológicos. Você aceita o desafio? Então se prepare para essa aventura espetacular que acontecerá aqui em nossa igreja. A EBC vive um ano de transformação e você faz parte disso. Estude a Bíblia e tenha a mente de Cristo. Graça e paz, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao 12º podcast do projeto de leitura da Bíblia em ordem cronológica da nossa Igreja Batista Central aqui em Santo André. Esse projeto ele é liderado pelo nosso pastor Edmar Moreira, com a bênção da nossa igreja e também do nosso pastor-presidente, que é o pastor Hamilton Carlos Cabral. Comigo nessa oportunidade estamos aqui com o Roberval. Roberval, dá uma saudação para os nossos irmãos que estão assistindo o nosso podcast. Olá, boa tarde a todos, graça e paz. Kleber, eu agradeço aí o convite, é sempre um privilégio falarmos da palavra de Deus. E você que nos assiste, você tem a oportunidade de, nessa tarde, aprender um pouco mais dessa maratona de leitura da palavra. E eu costumo dizer que onde chega a palavra, chega fé, chega esperança, chega amor, chega transformação. E o projeto, eu quero crer, Kleber, que o projeto é exatamente isso, levar a palavra de Deus que transforma, que restaura vidas, que traz esperança aos corações e pretendemos seguramente na direção do Espírito Santo que nessa tarde você também seja abençoado, a tua casa possa ser abençoada com a ministração, com o estudo da palavra de Deus que será feito nessa manhã aqui, sobretudo nos livros de 1º e 2º Samuel, focado aqui principalmente sobre a vida do rei Saul. E aí teremos oportunidade de mencionar sobre outros reis, mas, sobretudo, no tocante ao rei Saul. Perfeito, Roberval. Lembrando aos irmãos, né, que esse livro que nós vamos falar hoje é o 2º livro de Samuel. Como o Roberval falou, nós teremos outras oportunidades também de ver a história de outros reis, né, nos livros de reis que vêm a seguir, livro de crônicas também. Mas mais para frente veremos também durante os profetas, quando formos falar novamente de Salmos, podemos falar mais um pouco da história de Davi. Então, assim, os irmãos não fiquem preocupados, né? Que esse foco dessa aula, na verdade, será no livro de Saul. E, assim, quem se preparou bem para falar sobre esse livro, já falou na aula, foi super bem, junto com o pastor Edmar, foi o Roberval. E temos aqui alguns slides que vão nos nortear. Ô Roberval, então, começando, deixa eu só colocar aqui, nós usamos esse slide inclusive na aula, claro, né? Nos livros de Samuel, nos 2 primeiros livros, né, nós temos 3 figuras super importantes, né? Que é Samuel, o próprio profeta. Depois nós temos o Davi, né, que é uma pessoa super eloquente, né, e foi eleito aí o homem segundo o coração de Deus, né, a Bíblia mesmo fala disso. E temos o rei Saul, que começou assim um governo tão legal e assim acabou não tão legal, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre esse, assim, dê um briefing, né, em cima desse slide, claro. O que é esse rei, e depois nós vamos aqui aprimorando o nosso bate-papo. Claro. Kleber e a audiência, enfim, todas as pessoas que nos assistem, é interessante a leitura da Bíblia. Eu costumo dizer que esse é o 10º livro da Bíblia e estamos numa rota que eu chamo de Rota 66. A Bíblia é a Rota 66 porque é um livro composto por 66 livros e eu costumo dizer que cada um desses livros é uma parada obrigatória para o abastecimento da fé. Então, nesse livro e nesses livros, sobretudo, de 1º e 2º Samuel, nós temos 3 personagens de destaque. Samuel, sobretudo, a gente vai comentar um pouco, Samuel, ele trazia sobre si, como último juiz desse período de direção de Deus, através dos juízes, ele trazia sobre si o ofício de sacerdote, de profeta e também de juiz. E
O Saul, que é o foco dessa leitura, realmente ele começa muito bem, ele se perde no curso da sua biografia enquanto rei, e o Davi, que era o rei enquanto Saul era segundo o coração, o desejo do coração dos homens, Davi era o desejo do coração do nosso Deus. Sim. Ele performa muito bem, mas o que eu quero chamar a atenção aqui no livro de 1ª e 2ª Samuel, que Deus não mostra apenas os êxitos das pessoas. A Bíblia também ela chama para os deslizes das pessoas. Porque a Bíblia ela traz essa bilateralidade das condutas das pessoas. Exato. Então, no caso da vida de Saul, Deus ele tem um zelo, a Bíblia ela traz ali os fatos positivos praticados por ele, a gente vai mencionar um pouco disso, mas também mostra ali os seus deslizes que o levou para construir uma biografia muito negativa. E por que Deus o faz? Para que aquilo que é correto seja reproduzido por nós, pela igreja e por todos aqueles que amam ao Senhor, e para aquilo que é reprovável que sirva como exemplo, porque Deus traz o desfecho daqueles atos reprováveis e o peso que tem. Perfeito. Eu costumo dizer que Deus, quando Ele nos orienta a adotar uma determinada postura, não é porque Deus é soberbo, é porque Ele sabe que aquele ato, aquela conduta pode nos levar para caminhos de lágrimas e espinhos. Perfeito. Por isso que Deus tem esse cuidado, tá bom? Fica à vontade. Tá? Ô, Roberval, é bem interessante você falar nisso, né? De Saul, porque a gente sempre ouve falar de Saul, assim, as coisas ruins de Saul, né? A gente não ouve. A impressão que dá é que Saul foi ungido num dia como um rei, né? Talvez não fosse o plano de Deus mesmo, né? Do jeito que ele queria, mas teve a aprovação dele, ele acabou ungindo, né? Saul como rei. Mas a impressão que nos dá, às vezes, é que no outro dia Saul já começou a fazer coisa errada, né? E não foi bem assim, né? Não foi bem assim, Kleber. Na verdade, é interessante falar desse momento em que Saul ganha destaque na Bíblia. Por quê? Nós sabemos que até então a governança do povo se dava através de juízes, né? Então nós tivemos o primeiro juiz, ainda nos dias lá de Caleb, Josué e Caleb, que inclusive o primeiro juiz de Israel era um moço chamado Otiniel, casado com uma menina Axa, que era filha do Caleb, e o último juiz, nós temos aqui profeta e sacerdote, que era o próprio Samuel. Nesse período, nessa timeline, ao longo desse período, o povo de Israel percebia que as outras os outros povos tinham lá os seus exércitos, não obstante pagar tributo, sim, mas esse governo, esse rei, com seus exércitos, faziam as guerras visando proteger o povo. Perfeito. E, somado a isso, os filhos de Samuel não performavam bem para dar continuidade a esse ministério dos juízes. Perfeito. O próprio Samuel tinha 2 filhos, que chamavam Abias e o outro era Joel, e esses moços, a Bíblia vai dizer que eles pervertiam o direito, eles aceitavam suborno, e o povo sabia disso. Sim. Quando o povo percebe isso, já com essa insatisfação, observando os demais povos que Sim. tinham os seus reis, eles começaram com essa insatisfação pela própria conduta adotada pelos filhos de Samuel, que era uma conduta reprovável. Sim. Eles começam a dizer o seguinte: nós queremos um rei. E aquilo ali entristece o coração de Samuel, um homem de Deus, e ele leva isso ao conhecimento de Deus em oração. E Deus vai dizer o seguinte: olha, eles não estão rejeitando a você, eles estão rejeitando, sobretudo, a Sim. mim, mas eu não vou contender com o povo. Porém, vou lhes dar um rei, só que primeiro você oriente para o povo como que um rei vai se portar em relação aos seus súditos. O rei vai cobrar tributo, Sim. as moças vão ter que ser perfumistas, vão trabalhar no palácio, os moços vão ser responsáveis para cuidar dos carros, sobre a lavoura vão pagar tributos, sobre os animais, parte desses animais serão destinados aos reis, tem um custo para se manter um rei. Sim. E depois que Samuel fala isso, o povo reitera e diz o seguinte: nós queremos um rei. E Deus falou: então vamos lhe dar um rei. Então, nesse cenário de insatisfação do povo, um moço, filho de Quis, chamado Saul, ao procurar as jumentas do seu pai, e aqui vale dizer que o Saul não era um moço de origem humilde do ponto de vista material. A Bíblia vai dizer que quando Saul e o seu moço, o seu servo, saem para
procurar as jumentas, a Bíblia vai dizer que eles tinham pratas. E o pobre não tinha prata na época. Então era algo muito valioso e que só estava na posse de pessoas que tinham patrimônio. Então não era um moço de família humilde, de família pobre, vale se dizer. E nessa busca pelas jumentas do seu pai, chamado Quis, Saul sai. Nessa busca, já 3 dias sem encontrar esses animais, ele tem uma ideia até prudente, juntamente com o seu moço. Olha, tem um vidente, que naquela época, nos dias de Samuel, esse profeta era também chamado de vidente. Vamos buscar a orientação desse vidente. É prudente isso. Por quê? Porque eles entendiam que aquele vidente era um homem de Deus. Vamos buscar a orientação desse homem. Quando eles chegam até o profeta Samuel, que era esse vidente, que era o profeta, que eles queriam a instrução para encontrar esses animais, Deus já havia falado para Samuel que esse moço, filho de Quis, seria, o texto vai dizer, o capitão de Israel. Em outras palavras, seria o futuro rei de Israel, atendendo o quê? Atendendo a um clamor do próprio povo. Então ele começa bem, recebe a instrução do profeta, voltando para casa, o profeta orienta para ficar tranquilo quanto à busca dos animais, que estava tudo resolvido, que ele ia ter uma experiência com Deus. O próprio Samuel unge Saul, Saul volta para sua casa, para a casa do seu pai, tem uma experiência com Deus, recebe ali uma manifestação do Espírito do Senhor, é o que o texto vai dizer sobre a sua vida. Inclusive essa efusão, essa manifestação do Espírito leva a criar-se naquela época um ditado que dizia, abre aspas, porventura está também Saul entre os profetas, por conta dessa manifestação, juntamente com os demais profetas, a unção que veio sobre esse homem. Ou seja, esse homem recebe a unção física do profeta Samuel e recebe essa confirmação do Espírito. Você vê como Deus é bom. Não obstante, não era o time de Deus, não era o tempo de Deus para trazer um rei sobre Israel, mas Deus respeita, unge com o profeta de Deus, o Espírito vem sobre a vida dele e ele começa performando muito bem. Tá bom, Cleber? E aí vale dizer também que o ministério de Saul enquanto rei, ele foi um ministério de guerras do começo ao fim do seu reinado. Foram 40 anos de reinado, do começo ao fim foram um ministério de guerras. E de fato, vale aqui dizer para a nossa audiência que ele começou muito bem, recebendo unção de Deus, ungido por um profeta de Deus, e logo de cara, os arqui-inimigos de Israel, dentre eles os amonitas, afligia o povo de Israel, sobretudo o povo de Jabes e Gileade. E Saul, ele faz o que todo líder tem que fazer. Ele buscou a direção de Deus. Ele buscou a instrução de Deus. E o texto sagrado vai dizer, é interessante isso para a vida, trazendo para a vida de quem nos assiste, que diante das nossas lutas, das nossas pelejas, o que nós temos que fazer? É exatamente o que Saul fez no começo do seu ministério. Você percebe? Ele começou muito bem. Então a gente também tem pontos louváveis na vida do cara. E um deles é buscar a direção de Deus nesse primeiro pleito. Ele tem uma estratégia lá em 1 Samuel, capítulo 11, ele monta uma estratégia do céu com 3 pilotões, uma estratégia de guerra impecável e logicamente, sob a direção também do profeta Samuel, tudo como a Bíblia, a lei do Senhor instruía. Ele fez nesse começo. Então ele começou maravilhosamente bem. Tanto é verdade que logrou êxito, e depois que ele logra êxito nessa peleja contra os amonitas, a Bíblia vai dizer que Samuel reúne o povo numa cidade chamada Gilgal, que era onde ficava o quartel-general o quartel-general do exército de Saul à época, reúne o povo e ele revalida. Porque quando ele lança o rei Saul como rei de Israel, ele tinha uma certa desconfiança por parte do povo. Depois dessa peleja bem sucedida, sob a direção de Deus, o profeta Samuel reúne mais uma vez o povo e pergunta, vocês têm dúvida de que realmente esse homem, que era o rei Saul, veio para governar sobre Israel? Por quê? Performou bem sob a direção de Deus. Então ele começou maravilhosamente bem, com comunhão com Deus e respeitando a instrução do profeta. E quando você tem comunhão com Deus e respeita a instrução divina, o resultado disso é uma vida vitoriosa, como ele começou essa vida vitoriosa. E era grande guerreiro, né? Grande guerreiro. Além de ser, pelo tamanho, também, aparentemente, né? Ele era bem grande também. Mas era um homem de batalha, né? Era um homem de guerra, embora viesse de uma família não tradicionalmente de guerra, né? Perfeito. Mas era uma pessoa... Acho que a própria unção de Deus sobre ele trouxe estratégias, trouxe visão, trouxe coragem, né?
Eu acho que... É isso mesmo, Cleber. Que tudo isso... Tudo isso corroborou. Por quê? Porque eu costumo dizer que quando é que o fraco vence o forte? Quando é que o pequeno vence o grande? Quando é que o escasso vence o abundante? Toda vez que Deus estiver do lado do pobre, do lado do fraco, do lado do escasso. Toda vez que Deus estiver, e quando Deus vai estar, quando que Deus vai estar ao nosso lado? Não é porque sejamos simplesmente fracos ou pequenos. É quando nós andarmos no temor de Deus. E ele começa no temor de Deus. Se você anda no temor de Deus, busca a orientação de Deus, aí aplica-se a lei da semeadura, cada um colhe o que planta. Se você planta no Espírito, você vai colher no Espírito. Perfeito. E foi o que ele colheu nesse começo de ministério. Sim. O Roberval, ele teve um governo legal, né? Nas nossas memórias, a gente só vê as partes ruins, né? Mas teve vitórias, teve conquistas e o próprio texto que você citou, né, de uma estratégia de guerra maravilhosa, né, para derrotar. Mas que momento esse homem se perdeu? O que leva uma pessoa, o que nos leva, né, não só Saul, né, mas o que nos leva depois de vidas de vitória? Às vezes vemos cristãos com 30, 40 anos na igreja e de repente abre mão disso, né? E começa a sofrer dias de derrota. O que levou Saul a abrir mão dessa presença de Deus, da direção de Deus? Aí você falou tudo. O texto sagrado, ele vai dizer que aqueles que me honram, Deus vai dizer, aqueles que me honram, eu honrarei, mas aqueles que me desprezam serão envelhecidos ou humilhados. Então, é mais ou menos isso. O que acontece na vida de Saul e na vida de muita gente, não apenas, como diz o nosso querido pastor Luciano Subirá, não apenas na vida de cristãos apáticos, mas de cristãos efetivos, que lograram, que performaram tão bem na fé, em algum momento vem aí uma queda, uma ruína. O que eu percebo, e que a gente percebe no texto sagrado, Kleber, é que as pessoas têm dificuldade de conciliar sucesso com humildade. Se você pegar lá a intenção do coração de Lúcifer, né, que é a personificação do mal, vamos assim dizer, ele vai dizer num determinado trecho dos profetas que eu subirei ao céu e serei semelhante ao Altíssimo. Veja só, ele é criatura e quer ser igual ao Criador. Já encontramos Cristo, que era Criador, ao contrário, eu descerei do céu e serei semelhante aos homens. O que eu quero dizer é que as pessoas têm dificuldade de conciliar sucesso com humildade. Saul, ele logrou sucesso, visibilidade, projeção na guerra contra os amonitas. E o que se percebe é que talvez o seu coração tenha se envaidecido. E aí ele começa ali uma derrocada na sua vida. Ele não continua como ele começou. E às vezes o deslize da nossa vida, de muitas pessoas, personagens do mundo cristão, que realizaram tanto e de repente está numa situação que a gente lamenta, a gente não tem prazer, pelo contrário, a gente fica triste quando os heróis da fé vacilam. Mas uma das coisas que Satanás sabe trabalhar bem é a vaidade no coração do homem, achar que porque foi bem sucedido em determinado momento, ele começa a estufar o peito e se encher de vaidade. E dá a intenção que foi isso que acontece. Eu costumo dizer que a vida do Saul se divide em 4 módulos: um rei, um líder promissor, um líder desobediente, um líder desfocado e um líder decadente. Então, ele vem nesse declive. E a pergunta é, em que momento? Eu entendo que o momento crucial, onde Deus torce o nariz para Saul, é quando na próxima guerra, e eu repito aqui os ouvintes, que o reino de Saul foi marcado por guerras do início ao final. A nossa vida são marcadas por pelejas. Hoje nós combatemos uma peleja diferente, que a Bíblia chama de o bom combate da fé. E as nossas lutas, logicamente, não são contra carne e sangue, mas são espirituais, mas o tempo todo nós estamos em lutas também. E do começo ao término da nossa carreira. E o Saul, ele teve guerra do começo ao final. Numa segunda guerra contra os filisteus, o profeta Samuel já tinha lhe dado uma instrução do céu, que dizia o seguinte: você espera, porque os filisteus estão se aproximando. Quando se aproximar daqui a 7 dias,
Ele sabia que haveria essa peleja, era um profeta, um homem de Deus. Eu estarei lá para apresentar o sacrifício. Aqui, o primeiro deslize dele. Ele não entende que você tem que separar as atribuições. Tem coisa que é o pastor que tem que fazer. Exatamente. Tem coisa que é o músico que tem que fazer. Tem coisa que é o sonoplasta que tem que fazer. Tem coisa que tem que fazer a moça da recepção. Cada um no seu devido lugar. Sim. Quando você inverte... É corpo, né? Quando você inverte essa ordem, exatamente o corpo. Já imaginou? O meu braço é muito bacana. Mas se eu colocar o meu braço no lugar da perna e colocar a perna no lugar do braço, o corpo vai ficar todo desengonçado. Então, ele não entendeu isso. Então, ali era muito claro o ofício dos sacerdotes e o ofício do rei. O que faz diante da próxima batalha, do próximo cenário de guerra? Ele não usou o mesmo modus operandi da guerra que ele foi vitorioso. Buscou a instrução do profeta, buscou a orientação de Deus e sobre isso... seguiu, né? E seguiu. O que ele fez? Ele usurpa aí um ofício sacerdotal. Ele não podia sacrificar. Primeiro dia de guerra, segundo dia, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo dia, os filisteus se apresentam. Só que o profeta falou que no sétimo dia ele estaria presente. Pôr do sol, no final da tarde, ele vai lá, percebendo que o profeta não estava ali, ele vai e faz o ofício de sacrifício que só competia ao sacerdote. Perfeito. Mesmo porque isso era uma previsão da lei do Senhor, que era exclusivamente dessa classe de servo de Deus. E aí o que faz? Ele se precipita, pega animais e apresenta o sacrifício. Quando termina de fazer o sacrifício, quem chega? O profeta Samuel no tempo de Deus. E aí quando ele chega, ele vai... E aí qual é o problema? Vejam bem, na vida, todo deslize você quer justificar. Se você pegar o pecado original de Adão e Eva, quando eles deslizaram, Adão, por que fizeste isso? Ah, foi a mulher que tu me deste. Eva, e você... Por que você fizeste isso? Ah, foi a serpente. E diz um certo estudioso que se perguntasse para a serpente ia falar, eu mandei, mas não insisti. Porque todo mundo quer ter uma justificativa. Sim. E ele teve uma justificativa. Ele vai dizer o seguinte, olha, eu só fiz isso, ou seja, a sua desobediência, tentando justificar, porque você demorou. Mas ele falou que chegaria no sétimo dia. Sim. Não falou o horário. Não falou na virada, né? Não falou que era na virada, mas falou que chegaria. Mas no sétimo dia. Então, aí começa. Por quê? Eu costumo dizer que no mundo dos homens se aplaude o carisma, se aplaude o talento. No reino dos céus se aplaude a obediência. Então ele começou pelo caminho da desobediência. A Bíblia vai dizer várias vezes, em diversos textos sagrados, que se atentamente ouvirdes a voz do Senhor teu Deus e obedecer os seus mandamentos, aí vem uma série de bênçãos. Esse mesmo livro vai dizer, se contudo desobedecerdes a voz do Senhor teu Deus, virão essa série de mazelas. Infelizmente, isso acontece e ele começa nessa peleja contra os filisteus, esse ponto de virada negativa na vida dele, porque ele começa a desobedecer ao Senhor. Curioso, né, Roberval? Eu acho que a intenção de Saul nem era, menosprezar Samuel, ou falar, não, deixa eu fazer aqui que aquele cara não sabe fazer direito, ou ele está meio atrasado mesmo. Me parece que não é um distrato ou até um desrespeito ao Samuel, à pessoa do Samuel, né? Mas, de fato, está usurpando de uma atribuição que não lhe cabe, né? Essa é o grande erro, né? E, às vezes, dentro da própria igreja, às vezes, até a gente às vezes se pega, né? Questionando algumas coisas que não é a nossa parte de fazer, né? Eu costumo falar muito para os meus filhos, né? Que Deus instituiu as pessoas nos lugares certos para tomar conta das coisas certas, né? E se está fazendo daquele jeito, é porque se Deus não está aprovando, pelo menos está permitindo, né? Não é verdade? Com certeza. Então, acho que a gente eu foco nisso, você falou, né, até do respeito, né? Da autoridade, né? A autoridade para sacrificar era de fato do Samuel e não dele. E a gente vai ver na Bíblia, inclusive nos livros dos reis, Deus tinha uma questão muito zelosa com a questão do sacrifício. Sim. Então realmente tinha que ser aquelas pessoas, você vai ver na linha, ao longo da Bíblia, que algumas pessoas foram feridos letalmente porque ou fazendo que não deveria, ou fazendo mal feito. Quando se trata do sacrifício, Deus sempre foi muito zeloso. Exato. Então, ainda que ele não age deliberadamente, ele tem que entender que ali não é a área dele. Sim. Ele tem que se colocar no seu lugar e fazer aquilo que Deus hoje instruiu. Da mesma forma é nós. A gente entende que a igreja ou algum ministério, mas nós somos o responsável por aquilo, exatamente. Não. Então o que a gente vai fazer? Vamos orar ao Senhor para que Deus dê a direção, porque eu costumo dizer que Deus ele é transcendente
está acima de tudo e de todo, mas ele é imanente, ele toca quando precisa, dá o norte, dá a direção, e é isso que ele não entendeu, e eu me filio à tese de que tem um jargão popular que diz que de boa intenção o inferno infelizmente está cheio, porque não compete, é você que deveria fazê-lo, não. Então ele começa a desviar aí de um propósito divino, e o Samuel, como reprimenda, vai dizer, olha, se você tivesse esperado, Deus teria confirmado o teu reino, mas como você não esperou, então já não tem essa credibilidade de confirmação. E um segundo momento também, que é uma grande virada da desobediência, é, volto a dizer, o reino de Saul foi um reino marcado por guerras. Na guerra, num pleito contra os amalequitas, ele também praticamente foi um golpe de misericórdia em matéria de desobediência. Deus fala, elimina os amalequitas, e o povo, os animais, não deixa nada vivo ali. E aí ele sai naquele pleito com o exército que Deus já havia lhe dado, outorgado, e ele vai naquele pleito. Quando chega lá, deixa de ouvir a voz de Deus, ouve a voz de alguns, ou talvez a voz do seu próprio coração. Eu costumo dizer que existe aí 3, 4 vozes. Uma é a voz de Deus, outra é a voz do diabo e outra é a voz do próprio coração do homem. Às vezes não é a voz do diabo, às vezes é a voz do meu próprio coração. Então, ouve a voz do seu próprio coração ou de alguns que ali estavam, e ao invés de cumprir o mandamento contra os amalequitas, que era para matar todos, inclusive o rei Agag, ele poupa alguns animais mais saudáveis do ponto de vista para o sacrifício, e também o próprio rei. Quando Samuel volta para colher ali o resultado do pleito contra os amalequitas, Samuel, que era um homem de Deus, tinha ouvido de Deus, unção de Deus, ele discerniu que tinha um balido, que era um barulho de ovelhas, que aquelas ovelhas não era daquele... Não era para estar viva. Não era daquele aprisco ali. Falei, essas ovelhas não é daqui. Que barulho é esse? E aí Saul mais uma vez tenta justificar, dizendo que você percebe que todo deslizes é acompanhado de uma justificativa, se você perguntar todos os deslizes na vida dos homens da Bíblia, em qualquer cenário, eles sempre vão procurar, no primeiro momento, até que vem o arrependimento, uma justificativa para o seu erro. Ele vai dizer o seguinte, olha, de fato eu fui, mas eu ouvi alguns do povo, inclusive alguns soldados, e enxergamos belos animais que poderiam ser utilizados para sacrificar o Senhor. E é interessante que também poupamos o rei. Olha, por que não o rei? E aí ele poupa o rei, que a ordem era para matar, e traz alguns animais que a ordem não era para deixar com vida. E aí Samuel se enche ali de indignação sobre ali uma indignação sobre o dever enquanto rei, de obediência. E ele falou o seguinte, olha, para Deus, mais importa a Deus a sua obediência, que era eliminar tudo, do que o sacrifício. Falando em sacrifício, é interessante isso, a nossa audiência, Kleber, é uma lição de vida. Eu costumo dizer que o grande sacrifício mencionado no Antigo Testamento era o sacrifício onde Abraão iria sacrificar o seu filho Isaque. E você vê que o sacrifício, Deus não queria o sacrifício. Deus queria ver se o quê? A obediência. Se Abraão de fato, agora eu vejo que tu temes a Deus, agora eu vejo que você é obediente, suspende, eu trago um cordeiro para prover ali, substituir aquele sacrifício, e aqui fazendo um paralelo, tu acha que não teria outros elementos ali para sacrificar o Senhor, ao invés de trazer aquilo que Deus já falou que não queria, que era para exterminar, e aquilo ali praticamente foi um golpe de misericórdia na aprovação do governo de Saul, e Samuel vai falar exatamente isso, foi rejeitado, e Deus já encontrou alguém, segundo o seu coração, que venha te substituir, por conta de quê? Simplesmente por conta da desobediência. Eu costumo dizer que os bons feitos que eu pratiquei no passado, não é garantia de que os meus bons feitos serão realizados no futuro. Sim, é verdade. Então, tem um ditado que diz, na verdade é um pensador americano ou europeu que diz que o preço da liberdade é a eterna vigilância. Você quer performar bem? Vigia e obedece à voz de Deus. E aqui realmente ele agiu com desobediência. E de novo, né, Roberto? Foi na boa intenção, né? Mais uma vez. Na boa intenção, é o que você falou, né? De boa intenção, não quer dizer que trarão bons resultados, né? Não. E aí esse cara, ele tá agora tá com o reino rejeitado, e ele sabe disso, né? Que o reino dele passou, o que o profeta tinha falado, é verdade. E ele decide então uma estratégia meio suicida, né? Ele resolve
aniquilar quem Deus ia colocar no lugar dele, né? Eu volto a dizer, a vida do Saul, se eu fosse escrever com mais detalhe a vida desse moço, eu costumo dizer que são 4 pilares de promissor, desobediente, desfocado e decadente. Nesse segundo momento, é interessante que quando ele pratica esse último ato, Kleber, de desobediência a Deus, no capítulo 16 vai dizer que o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Então, lá no começo, quando houve a aprovação de Deus, nós vamos ver que o Espírito do Senhor veio sobre Saul. Então tinha aquela manifestação específica. Sim. No capítulo 16 vai dizer que o Espírito do Senhor se retira de Saul. Quando você pega um dos salmos do salmista Davi, qual é o apelo que ele faz? Não retira de mim o quê? Não retira de mim o teu Espírito. Então ele sabe da importância da comunhão. Quando chega nesse momento, volto a dizer, não quero ser cansativo, o reino de Saul era um reino marcado por guerras. Nós tínhamos um novo cenário de guerra nesse momento que ele não tinha mais o Espírito. E quando sai o Espírito, um Espírito, olha o que o texto bíblico vai dizer, que um Espírito da parte do Senhor vinha atormentá-lo. Não é que era um Espírito, o Espírito de Deus que atormentava, era um Espírito permitido por Deus, que atormentava a vida desse moço. Mas como estava em guerra, tinha quem agora? Um arquirrival, que eram os filisteus. E o que acontece? Sem o Espírito de Deus, sem direção de Deus, esse moço começa a ficar desfocado. Mas Deus não ia permitir que o seu povo fosse humilhado. Já estava 40 dias em que os filisteus humilhavam o povo de Israel, o rei recluso dentro de casa, morrendo de medo. E eu quero trazer aqui uma questão de liderança desfocada. Se eu tiver uma liderança desfocada, esse desfoque vai trazer uma penalidade na vida dos liderados. Do jeito que Saul estava medroso dentro do palácio, o exército estava medroso fora do palácio. Do jeito que Saul não tinha uma estratégia para enfrentar os filisteus enquanto estava dentro do palácio, o seu exército também não tinha uma estratégia para enfrentar. E nesse cenário suscita um menino, um pastor de ovelha, do ponto de vista humano, certamente desclassificado do ponto de vista humano, mas é que está. A Bíblia vai dizer que o Senhor era com ele. E Davi faz uma peleja, que todos nós conhecemos o clássico lá de Davi e Golias, vence Golias, volta vitorioso dessa peleja, aqui falando brevemente, e quando volta, o que é comum diante de um cenário de vitória na guerra? Fazer festa. E as mulheres festejavam. E teve uma frase ali que realmente foi muito tocante no coração do Saul. Saul venceu os seus milhares, diziam as mulheres, e Davi venceu os seus 10 milhares. Quando ele ouve isso, o seu coração se enche de inveja, e a partir dali, do capítulo 18, esse cenário acontece até o 24, 6 capítulos, grandes fatos aconteceram, onde ele esquece, Saul, por isso que eu falo que ali ele passa a ser desfocado, ele esquece que o seu inimigo eram os filisteus e investe tempo, energia e dinheiro para atacar alguém que ele deveria proteger, que era o pastor de ovelhas, futuro rei de Israel, que era o futuro rei Davi. Então, nesse momento, sem o Espírito de Deus, sem estratégia de guerra, fragilizado, para piorar, e eu costumo dizer que um abismo chama, eu não costumo dizer, o texto sagrado diz que um abismo chama outro abismo. E ele começa uma fúria que até então, ainda que desobediente, mas ele pelejava contra os inimigos de Israel. A partir de aqui, eu falo que é uma fase do desfocamento desse moço, que ele, ao invés de lutar contra os inimigos de Israel, ele estava lutando agora contra quem queria proteger a Israel. E aí ele começa uma busca implacável contra a vida de Saul, e Saul, por respeitar a unção que estava sobre a vida de Saul, e Davi, por respeitar a unção que estava sobre a vida de Saul, nunca atacou, né? Nunca o atacou, se livrou várias vezes, teve 2 oportunidades específicas que ele poderia ter matado se quisesse matar, poupa a vida de Saul, acima de tudo, por temor de Deus, e Saul ele começa a entrar num desespero muito grande. Primeira coisa que ele faz ali, rumo ali ao seu declínio final, ele mata os sacerdotes que tinha na época. Inclusive, a Aimeleque, que era o sumo sacerdote, mata mais 84 sacerdotes, ele mata todo, abre aspas, colégio sacerdotal, fecha aspas. Ele mata todo mundo numa fúria contra Davi, né? Contra Davi. Olha que loucura, que desfoque. Além de perseguir injustamente, ainda mata toda aquela
turma que era responsável pelo sacrifício, pela adoração a Deus, que era o grupo de sacerdote que tinha. Então, realmente, ele começa numa fúria cega, cheio de inveja. Por quê? Porque já estava desfocado, sem o Espírito de Deus. E aí, o que acontece? Eu costumo dizer que inveja e feitiçaria são as duas faces de uma mesma moeda. Geralmente, quando as pessoas procuram uma obra de feitiçaria para destruir alguém, é porque o coração está cheio de inveja. E cheio de inveja, ele quer o quê? Matar alguém. Então, o Saul, já sem direção de Deus, infelizmente cheio de ciúme e de inveja, ele vai buscar algo que ele mesmo, Saul, já tinha abolido de Israel. Tinha banido já, Banido. Né? Ele falou, isso não pode ter, porque a Bíblia ia dizer lá em Levítico 19:31 que não haveria esse tipo de conduta no meio do povo de Deus, que eram os agoureiros e os feiticeiros, e ele, sem direção de Deus, sem comunhão com Deus, porque o Espírito havia saído, sem sacerdote, porque ele mesmo matara os sacerdotes, ele vai buscar alguma orientação espiritual. Na verdade, as pessoas clamam por instrução espiritual. E está certo. O problema é beber na fonte errada. Buscar instrução, orientação espiritual, por quê? Porque o que se vê foi feito do que não se vê. O físico foi feito pelo espiritual. O finito foi feito do infinito, como diz lá o René Descartes no livro O Discurso do Método. Então, o que vai acontecer? Ele busca uma instrução espiritual, percebendo que não conseguia mais chegar a Deus, não porque Deus não é inacessível, mas porque o seu coração não tinha arrependimento para tal. E aí ele vai buscar uma feiticeira. Só que a própria feiticeira, aquela prática da feitiçaria, outrora, ele mesmo já tinha abolido de Israel. Então, para você ver, já tinha banido, não pode ter essa conduta. Ele mandou matar, né, os feiticeiros. Mandou matar os feiticeiros, e quando ele vai buscar a feiticeira fica com o pé atrás. Pô, há pouco tempo esse cara queria nos matar. E agora vem buscar a instrução. E aí, eu acho que é o começo do fim. Por quê? Porque a Bíblia diz que nosso Deus é um Deus zeloso. Não dá para acender uma vela para Deus, entre aspas, né? E ao mesmo tempo para outros ídolos. Deus é um Deus exclusivista. Se você perguntar, as pessoas falam, é verdade que Jesus é um caminho? Não, Jesus não é um caminho. Jesus é o caminho. É um artigo definido o, não é um artigo indefinido um. Então, o evangelho, ele é democrático do ponto de vista que todos devem ser alcançados, demo vem de povo, né? Todo o povo deve ser alcançado pelo evangelho, mas ao mesmo tempo há um exclusivismo na matéria de adoração e de consulta. Deus não aceita que eu estou contigo aqui, creio no texto sagrado, nós fazemos as nossas orações e cesso aqui e vou buscar uma divindade pagã. Deus não divide sua glória com isso. E Saul já estava nessa confusão, não sentindo mais a direção de Deus, ele faz essa busca que a gente chama de sincretismo religioso, que é a mistura de vários credos, a mistura de várias fés, e aí ele se perde nisso, e aí como é que você vai... Ele estava em pleito de novo contra os filisteus, e como é que você vai fazer uma guerra, como é que você vai fazer uma batalha, como é que você vai adotar uma estratégia para superar uma luta, uma peleja, sem a direção de Deus, consultando aquilo que o próprio Deus já havia abolido. Deus tinha abolido essa prática. E ele insiste nessa prática, infelizmente, mais uma vez, tendo aí a reprovação de Deus. E engraçado, né, Robert? Ele não encontra Deus de novo, né? Ele não encontra Deus nesse lugar, né? O Espírito do Senhor não se apodera dele novamente, né? E ele está largado e ele está sozinho novamente, né? Não sei se é algum hino ou uma música, não sei. Alguém expressa, né, que quando você está com Deus, você já é maioria, né? Mas, de fato, ele agora mesmo com o exército, com os filhos e indo para a batalha, mas ainda está sozinho, né? Tá com todo mundo, mas está sem Deus, está sozinho, né? Isso é um retrato, Kleber, é uma grande verdade, que religião não resolve o problema. É verdade. Isso aqui era uma religião. A gente não quer atacar, e pelo contrário, o nosso país é um país laico e nós não fazemos agressão a credo de ninguém. Perfeito. O que a gente fala aqui é pregar a palavra de Deus. Como é um país laico, cada um prega a sua fé. Nós estamos falando da nossa fé com respeito aos credos de todas as pessoas. Inclusive, se alguém não pratica a mesma fé, mas nos assiste, você é muito bem-vindo, porque a Bíblia vai dizer que os que são de Deus ouvem a palavra de Deus. Então, se você está ouvindo, parou para ouvir, significa dizer que você é alguém de Deus e Deus seguramente tem uma obra para a tua vida, seguramente tem uma obra para o teu coração. Tanto é verdade que você parou para nos ouvir, né? Não nos ouvir, ouvir a palavra de Deus. Mas ele, por entender que era uma religião,
talvez fosse suficiente, já desfocado de um propósito divino. E isso é uma prova que religião não resolve, porque naquele momento aquela mulher tinha uma religião. Sim. Aquela mulher cria em alguma divindade, enfim, não quero especificar qual a época, mas só para dizer que era uma religião, mas Deus não estava naquilo. Deus está no coração. Deus é encontrado quando um coração contrito e quebrantado o procura. Exato. Toda vez que um coração contrito e quebrantado busca por Deus, ele vai encontrar. A Bíblia diz que Deus não rejeita a um coração dessa natureza. E o Saul, naquele momento... então por que Deus não se manifestou para Saul? Porque não havia coração contrito. Exato. Não havia coração quebrantado. Não obstante ele ter caminhado, praticado os seus deslizes na sua caminhada enquanto rei, se ele se volta de coração para Deus, ele ia encontrar o Senhor. Se nós, no obstante a nossa biografia, o nosso passado, como que ela foi construída, se nós nos voltarmos para Deus com sinceridade, com um coração contrito, eu costumo dizer que não tem pecadinho, pecadão. Sim. Deus quer a todos. Jesus vai dizer que não são os sãos que precisam de médicos, são os enfermos. Eu vim buscar e salvar aqueles que se haviam perdido. Então o próprio Cristo, ele não vai fazer acepção, porque o Evangelho não faz acepção de pessoas. Deus ama o homem pecador. Agora o homem tem que entender que buscar uma religião não resolve. O que resolve é Deus através do seu Filho Jesus Cristo. Sim. Logicamente Jesus não estava à época, né? Mas ele tinha que buscar a direção de Deus com o coração, como se fazia à época. E, infelizmente, ele não alcançou a Deus porque faltou um coração contrito e quebrantado. Só que tinha um detalhe: falta um coração contrito e quebrantado. Ele queria uma mecha de espiritualidade na guerra que ele ia travar, porque, mais uma vez, os filisteus estavam batendo na porta. Um arquirrival do povo de Deus durante muito tempo foram os filisteus. E ele tinha que sair para uma guerra, ele queria uma mecha de espiritualidade nessa batalha, e ele foi beber essa água no lugar errado, ele foi buscar essa centelha numa fogueira errada, e o desfecho é o que a gente vai poder falar daqui a pouco, no final dessa guerra. Mas pode falar, Kleber. O Roberval, assim, ele tinha, né? É lógico que ele tinha destruído essa imagem, como eu digo, essa aliança, né, com o próprio Davi, né? O Davi, nesse momento, é um inimigo dele. Ele construiu essa inimizade. Mesmo você falou que Davi teve oportunidades de poder matá-lo e não o fez porque entendia que ele era ainda um ungido do Senhor, né? Não ia tentar contra o ungido do Senhor. Mas você vê, né, como a vida traz algumas verdades à tona, né? Uma ferramenta que ele tinha que podia ser poderosa nas suas mãos, que era o próprio Davi, ele cuidou de perder, né? Ele deixou escapar pelas mãos, né? Olha, Kleber, as pessoas pelejam as suas pelejas e às vezes falta uma estratégia do céu. De fato, se ele se lembrasse, ele ia ver que quando os filisteus o humilharam, quando o Espírito do Senhor já não estava mais com ele, a solução veio exatamente através de quem? Sim. Através de Davi. Então aquele menino vem, menino entre aspas, né, que era um moço já, mas menino comparando, analisando a forma que se olhava. Né? Isso, até a guerra, né? A questão da guerra. E diante do cenário que estava. Mas vem aquele moço, abre aspas, desacreditado, que era o Davi, sob o ponto de vista dos homens, mas totalmente aprovado sobre o ponto de vista divino. Exato. Ele perde um guerreiro que a sua biografia já era conhecido como alguém que sabia pelejar, como alguém que fazia guerra, e mesmo não encontrando Deus na busca da feiticeira, ele poderia se lembrar, poxa, mas no último cenário de guerra contra esse povo, quem foi à frente da peleja? Exato. Ele poderia ter chamado o próprio Davi para fazer essa guerra, porque Davi era um homem de guerra e jamais iria deixar de lutar pelo povo de Israel, ainda que em algum momento Davi esteve lá na Filistia, na região dos filisteus, enfim, mas ele poderia romper aquilo e vir para o pleito, ou dar uma estratégia, mas naquele momento ele não conseguiu nem profetas, não conseguiu sacerdote e nem guerreiros que pelejassem as guerras do Senhor, e o final realmente foi muito trágico. Infelizmente perdeu a visão. Trazendo aqui para as nossas vidas, às vezes acontece muito isso, Kleber, na vida das pessoas que outrora tiveram comunhão com Deus, andaram com Deus e começam a entrar numa busca de desespero. E nesse cenário de adversidade, independente do nível de peleja que estejamos a pelejar, o caminho da cruz, trazendo aqui para nós, contextualizando essa mensagem, falando das nossas lutas, o caminho da cruz, olhar para Jesus, independente do cenário, é o melhor caminho,
é a melhor iniciativa, independente do que fez. Arrepende-te, é o que o texto vai dizer. Arrepende-te, pois, do que fez, volta ao primeiro amor, volta às primeiras obras, que certamente haverá aceitação de Deus. Mas, infelizmente, nesse momento de luta, falta de instrução espiritual, de orientação espiritual, ele não teve um coração contrito e quebrantado para buscar a Deus. E aí vai a peleja, né? Ele foi buscar estratégia com a feiticeira, não teve, e vai para a peleja. Vai com seus filhos, vai com o seu exército. Por quê? Porque as lutas, Kleber, ele é um fato. Se eu tenho estratégia ou não é problema meu, mas elas vêm. Ela vai chegar. Ela vai chegar. Então, e a questão, né, quando a luta vai chegar? Porque uma hora ou outra, numa área ou outra da vida, as nossas lutas chegam. A questão é como eu estou quando essa luta chega. Sim. A questão não é os altos e baixos que tem na vida. A questão é como eu estou com Deus quando esses momentos de adversidade chegam a mim. Então, porque a luta ela vai vir de uma forma ou de outra, num cenário ou no outro, ela vai vir. Agora, se vem e eu estou sob a direção de Deus, é uma coisa. Exatamente. Se vem e eu não tenho a direção de Deus, aí eu vou me perder, quer seja Saul, quer seja eu, quer seja você que nos assiste, quer seja qualquer um de nós. E realmente a luta estava à porta. Os filisteus o tempo todo fez pleito contra os reis de Israel e estava mais uma luta aqui. E aí, sem estratégia de Deus, sem exército bem orientado, sem comunhão, sem profeta, sem ninguém da parte de Deus que pudesse assessorá-lo nessa peleja. E aqui vale interessante. Na peleja anterior, em que Davi vence Golias, ele já estava desfocado, sem instrução divina. Mas tinha ali ao redor dele pessoas que pudessem ajudá-lo, né? Pessoas de Deus que ajudaram naquela peleja. A sua filha, né, que casou com Davi, o próprio seu filho, Jonatas, o profeta Samuel ainda estava aí, de alguma forma trazia alguma instrução. Só que essas pessoas boas, é interessante, a Bíblia vai dizer que o ferro com ferro se aguça, ou seja, você precisa estar rodeado de gente boas também, de gente boas em todos os aspectos da vida, de gente saudáveis, porque no momento talvez de fragilidade, você tendo uma pessoa boa para te dar um conselho, para somar força contigo, vai fazer a diferença na sua vida. Só que as pessoas, ele mesmo foi distanciando, ele foi eliminando essas pessoas da sua agenda, do seu rol de compromissos, das pessoas que faziam parte da sua mesa. Eliminou Davi, eliminou praticamente Samuel, se afastou, eliminou os sacerdotes, eliminou Aimeleque, que era outro sacerdote da época. Ele eliminou um monte de gente boa. O seu próprio filho estava indignado, ainda que os filhos de Davi, os filhos de Saul sempre estiveram do seu lado, mas as pessoas boas não estavam mais. Eles estavam cercados de gente sem estratégia. Não obstante os seus filhos estar com ele. Mas eu volto a dizer, um líder desfocado, um líder sem direção de Deus, um líder atribulado vai trazer tribulação para os seus liderados. Exatamente. E aí o que vai acontecer? Ele vai para essa guerra porque não tinha como não ir, porque os inimigos estavam à porta do palácio, estavam à porta do reino, e aí ele vai para a guerra sem direção de Deus, os seus filhos vão, e a Bíblia vai dizer, ao contrário da primeira guerra, onde ele tinha a direção de Deus, instrução de Deus, homens de Deus que o assessoravam, estava sem instrução de Deus, sem orientação de Deus, sem profeta, sem sacrifício, sem nada de Deus. E a Bíblia vai dizer que foi um fiasco essa última guerra do rei Saul. Por quê? Porque os seus filhos vão à guerra, os seus 3 filhos, dentre eles o próprio Jonatas. Jonas morre na guerra, os seus 2 irmãos também morrem na guerra. Por quê? Por conta de uma estratégia errada do seu próprio pai, e Saul, percebendo que não apenas os seus filhos já estavam mortos, mas a maior parte do seu exército já estava morto, percebendo que a derrota era inevitável, ele pede para o seu pajem de arma, realmente muito triste, muito lamentável, que era o moço que o assessorava com as armas, para que matasse o próprio rei, para não dar esse gostinho para os inimigos, de ser morto, capturado, exatamente, para ser morto humilhantemente na mão dos inimigos, dos seus inimigos. Falou, não, os inimigos não vão me pegar. Isso tinha muito na timeline da vida dos reis, ao longo da história, não estou falando só da história bíblica, ao longo da história, alguns reis tinham essa, abre aspas, vaidade, de não permitir ser capturado pelos seus inimigos. Ou morriam lutando diretamente, ou pedia para que alguém tirasse a sua vida. O Saul tinha essa estratégia e pede para o moço tirar a sua própria vida, o seu próprio assistente. Aí o moço se nega, ele percebendo que o moço não queria tirar a vida dele, ele mesmo se lança contra a sua própria espada, contra a sua própria lança, enfim,
tira a sua vida. Os filisteus chegam para vingar a humilhação do gigante, que arrancaram a cabeça do gigante, também arrancam a cabeça de Saul e levam a cabeça de Saul para o rei dos filisteus como uma espécie de prêmio, mostrando que prevaleceram contra o rei de Israel. E é interessante aqui, Kleber, naquela época, sobretudo naquele período, naquela região, eles tinham uma concepção muito grande de que quando o rei estava bem com a sua divindade, havia uma probabilidade muito grande de guerra, sobretudo quando eles olhavam para Israel. Sim. Quando eles percebiam que o rei de Israel estava muito alinhado com o seu Deus, eles entendiam que iam ser derrotados. Que seriam derrotados. Mas eles também sabiam que quando o rei de Israel estava longe de Deus, estava longe do seu Deus, e eles sabiam porque tinha matado os sacerdotes, tinha matado lá o próprio Davi, né? Estava em acampamento filisteu, né? E o próprio Davi fugindo da loucura, e eles sabiam que esse rei não estava alinhado com o Deus de Israel. Então eles tinham uma convicção muito grande, e não tinha inclusive a arca do Senhor, né? Exato. Não tinha a arca ali com ele, nem para usar como amuleto, como usou Ofni e Finéia, os filhos do sacerdote Eli, que levavam aquilo como amuleto e tomam a arca. Exato. Nem a arca ele tinha. Então estava totalmente esguarnecido e os inimigos sabiam. Assim como trazendo aqui, contextualizando esse ensino, Kleber, o inimigo sabe quando você está em comunhão, e o inimigo sabe quando nós estamos fragilizados e sem comunhão com Deus. Então é muito importante a comunhão, porque com comunhão o inimigo respeita. Sem comunhão o inimigo não respeita. Com comunhão eu tenho uma proteção espiritual. Eu tenho o sangue, trazendo para os nossos dias, o sangue do Cordeiro no umbral das portas dos nossos corações. Sem comunhão eu não tenho essa proteção divina sobre a minha vida, por isso que nós precisamos dessa comunhão. E eu reitero aqui que o fiasco da vida de um rei, primeiro rei de Israel, que começa muito bem e termina muito mal, se deu exatamente por conta da palavra desobediência. Infelizmente, Kleber. Você deixou um salmo para nós na última aula e eu queria colocar ele aqui, né, que é o Salmo 90, né? Você colocou aí o Salmo 90 como encerramento da aula. Eu queria encerrar também o nosso podcast de hoje, né, com esse salmo, né? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que encontremos corações sábios, né? E acho que é bem isso que você falou mesmo, a gente se cercar de pessoas que também sejam sábias, né? Não matá-las, né? no dia a dia, né? Sim. E deixar-nos vulnerável aos inimigos aí. Perfeito. Roberval, primeiramente agradecer você pelo podcast, né, por estar conosco mais uma vez. Parabenizar pela aula que foi dada no domingo aí né, junto com o pastor Edmar. Foi uma aula muito edificante. Acho que hoje também os nossos irmãos vão de convir comigo, que foi assim, bastante lições práticas para o nosso dia a dia, né? É o que você falou, não é só nas conquistas que nós temos lições, mas nas derrotas também. E por isso que Deus as deixa evidente também, para que todos nós possamos aprender também, né? Eu quero, de fato, agradecer você. Peço a Deus que mantenha em você esse coração voluntarioso, né? De estar sempre apto aí para nos ajudar e compartilhar a palavra de Deus conosco. Queria que você desse um tchau para os nossos irmãos e até uma outra oportunidade. Ok, Kleber, eu agradeço a tolerância das pessoas que também nos assistem, né? Não é tão fácil suportar, ouvir a minha voz assim, mas me perdoem e me tolerem, tá? Em obediência a Deus, tá? E é um privilégio muito grande e quero incitar a nossa audiência que continuem ouvindo a palavra de Deus, interagindo com a palavra, que entre nessa Rota 66, que são os 66 livros da palavra de Deus, que façam os questionários, que participem dos exercícios, que assistam os podcasts, que compartilhem todo esse conteúdo, porque tudo isso se reveste em benefício das nossas próprias vidas. Eu agradeço muito aí o convite, estarei sempre à disposição. Esse salmo me chama a atenção, ensina-nos a contar os nossos dias, Kleber, porque nós não precisamos de comunhão com Deus durante uma fase da vida. Nós precisamos de comunhão com Deus todos os dias da nossa vida. Se todos os dias da nossa vida nós vivemos essa comunhão, seguramente andaremos com sabedoria, porque isso vai produzir o temor. E a Bíblia vai dizer que o temor do Senhor é o quê? É o princípio da sabedoria. Que possamos ser sábios, que tenhamos corações sábios
e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém? Muito bom, meus irmãos. Deus abençoe vocês. Eu quero agradecer novamente a atenção, né, e a disponibilidade dos irmãos de nos assistirem. E para, né, Roberval, talvez os irmãos não saibam, mas hoje é o nosso primeiro podcast no novo estúdio aqui da nossa igreja. Então nós agora temos uma casa aqui para poder abrigar os nossos podcasts. Já fizemos alguns testes dentro do próprio templo, fizemos em estúdios fora, fizemos pela internet. E agora Deus nos abençoou com um lugar aqui dentro do nosso próprio espaço para que nós possamos compartilhar com os irmãos aqui a palavra do Senhor. Deus abençoe, Roberval. Mais uma vez, obrigado. Meus irmãos, obrigado. Pedro, que também está aqui na técnica, Rafael também nos ajudando. Deus abençoe, muito obrigado e até o próximo podcast, quando falaremos dos livros de Reis e Crônicas. Amém. Deus abençoe, um abraço.